da internet de ponta. Então tudo isso nós estamos convivendo e vivendo de Juazeiro. Esse aglomerado e digamos que essa fase que se conecta da modernidade com a tradição. E aí nós podemos contar a história. A tradição não morre, ela se moderniza. Mestre, o que é ser mestre? Mestre. Não, ser mestre é aprender, meu filho, porque nós trazemos nossa tradição, né? Nossos antepassados, mas precisamos acompanhar a contemporaneidade. E para isso precisamos de vocês, precisamos também de força. Então, nós apostamos e aprendemos com vocês a viver no tempo de vocês, porque nós somos de tempos passados. Então, ser mestre é isso, é juntar o anterior com o agora e fazer a história. Mestre, onde é que eu vou testar, viu, mestre? É um teste para gente. Diz... O senhor quer que eu fale? Quer que eu fale alguma coisa? Senhor, só dizer assim onde nasceu. Eu nasci na cidade de Palmeirim, aqui no Ceará, né? E no dia 11 de junho de 64. Completei o ano passado 60 anos. E hoje é dia 10 de fevereiro, nós estamos aqui no bairro Pio 12, com o mestre São Pedro Juazeiro, que eu conheço há algum tempo, né? Venho aprendendo, acompanhando o trabalho, a evolução do mestre, a gente tem se encontrado, trocado, conversado, né? De Freitas também está aqui hoje, né, nesse dia. Hoje é o dia 10, assim, né, um pouquinho depois do dia de Reis, e a gente vai ter uma conversa com o mestre sobre os projetos deles para o futuro, sobre o que ele está pensando, sobre o que ele está fazendo e sobre esse projeto futuro dele, que está acontecendo já aqui hoje no Juazeiro do Norte. Alex, meus agradecimentos a você, que há bastante anos nós nos conhecemos, né? Essa palavra você é pela amizade, não é, e pela idade que eu tenho, sou bastante velho. E agradecer ao mestre Freitas, que já estivemos juntos, me ensinou muito e me ensina, né, a todos vocês que me amparam. Eu tive que me deslocar de Juazeiro do Norte para Fortaleza, como você sabe muito bem. E lá vocês me apoiaram. Esse tempo que eu estive em Fortaleza, com o apoio de vocês, professor Gilmar de Carvalho, do Mundo Reisado, aquele que faleceu agora há pouco tempo, que foi seu professor. Então, eu conheci um Juazeiro de fora para dentro. E tudo quanto eu absorvi aqui em Juazeiro era arte. O cordel, né, que eu lia, para mim era revista na época. O cavalinho feito de barro e outros mais feitos de barro, de frande. Tudo eu tive aqui em Juazeiro, mas para mim era normal devido à convivência. Quando eu chego lá fora, tudo quanto eu comprava das feiras de rua com minha mãe era arte. E aquelas pessoas que não vendiam eram artistas. Então eu vi um Juazeiro diferente. Eu vivia no Juazeiro, mas não conhecia o Juazeiro. Então vocês alargaram a minha visão, vocês fizeram eu ver um Juazeiro totalmente diferente. Aquele Juazeiro que eu tinha. Não, ele era mais do que eu tinha. Ele era toda uma vida, toda uma posteridade, toda uma história. E nesse tempo que vocês me ajudaram, e estão ainda hoje me ajudando, eu fui catando nas tipografias antigas, máquinas tipográficas de 1827, 1888, 1900, início,
as máquinas subaqueira, pedal, e juntei também uma boa quantidade de matrizes, que Gilmar de Carvalho não deixava eu vender as matrizes xilográficas. Com isso montei também uma cordoteca pequena e uma pequena biblioteca. Meu irmão me deu agora, eu estou construindo essa, eu chamo de associação, mas é uma coisa filantrópica, porque é para mim e para meus amigos, as pessoas que me ajudaram e ainda hoje me ajudam na minha convivência, que me educaram com essa arte e cultura que eu tanto tinha dentro de mim, mas ela não era dissolvida. Ela foi dissolvida quando eu fui para Fortaleza, né? Aí hoje eu estou construindo um local de exposições periódica, um local de exposições permanente, um local de pesquisa, um local de trabalho da estilogravura do cordel, dos livros, e um local de repouso para as pessoas que chegaram de fora. Então, aos poucos estou construindo, mas que seja um ponto de encontro dos amigos poetas, escritores, né, jornalistas, pesquisadores, professores, né, e de toda essa convivência de Juazeiro. Não é um local, digamos, da prefeitura ou do governo. É um espaço do povo. Já estou com 60 anos e eu precisava, porque eu vivi toda a minha vida sem terra nos pés. E Juazeiro me deu isso, terra nos pés. Você imagina que eu estou com 60 anos, mas estou aprendendo. Estou aprendendo o que é risado, estou aprendendo o que é banda cabaçal, estou aprendendo o que é rabeca. E tudo isso eu tive na minha infância. Eu brincava com isso. Eu tinha e não sabia que tinha. Eu tinha e não valorizava porque eu não sabia o valor. É extenso, é grande. Em 1822 nós tivemos a primeira exposição que meu pai Cis fez. O Juazeiro é místico, é cheio de arte e cultura. As pessoas trazem o Rio Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas. Se você analisar a nossa cultura, ela é mística. Hoje estamos com a ancestralidade, né, com essa tradição grande e com a inovação, o modernismo. Pode, perguntou. Esse nome João Pedro Juazeiro, quando eu chegava em Fortaleza, eu vendia minhas gravuras, como era vendedor ambulante aqui. Então o Gilmar me levou, eu fiz a primeira individual, a primeira exposição, aí fiz lá na comunicação social a primeira também oficina, workshop, né, em 99. E quando cheguei para a primeira exposição, o Oswaldo Barroso, no MIS, que era o diretor na época, ele perguntou: João Pedro de Oliveira, do Juazeiro, só tem isso. E ficou Juazeiro. Quando eu chegava no escritório, eu falava com a secretária, ela dizia: João Pedro de Oliveira, de Juazeiro. E com isso foi ficando. Aí eu adotei esse nome Juazeiro, quer dizer, o nome João Pedro e o sufixo Juá, né? A pergunta foi maravilhosa. Me inspirou eu queria escrever como essa pessoa. O senhor sempre escreveu ou gostou de escrever ou alguém me influenciou? Eu sempre gostei de escrever. Em 82, eu editei meu primeiro cordel por Expedito Sebastião, né,
ainda tipografia São Francisco, ali onde é o Sesc hoje, né? E esses tempos todos foi com a escrita. Mas eu me identifiquei mais na tirogravura em 99. Aí ficou a escrita mais como parte complementar. Apesar de eu fazer todo mês um livrinho, um cordel, está sempre fazendo. E vendia muito aqui nas escolas, naquela época a um cruzeiro, né? Eu vendia nas escolas da prefeitura, do município, vendia o cordelzinho. Mas eu sempre gostei. Esse sentido vem dos assistos daqui mesmo, de Abraão Batista, Espécie de Sebastião, José Bernardo, quer dizer, foi adquirido aqui em Juazeiro. Mas tem alguma matriz dos orixás mais ou menos fácil? Pra lá? Depois que o cabo fica torto, viu? Cara. Tem nada. Eu pensei que tinha outro já para evitar. Não tinha. Foi pela necessidade. A necessidade de Juazeiro, para se identificar, foi preciso. Demarcar o seu território. Aí findou marcando, como você está falando, o território. Mas foi boa essa pergunta. Aquela pergunta que tem que fazer, mas ninguém faz. Pode fazer. Tá bom, né? Tá bom, né? Tá. Aí, fala um pouquinho desse trabalho de editor do senhor, de publicador, de publicar livros, que o senhor está gostando de fazer, que é essa pesquisa do senhor de publicação dos livros, né? Mestre, eu estou gostando das publicações de livros e estou aprendendo, porque, como o senhor sabe, eu sou um matuto. Mas essa conivência com os vindos rezados, banda cabaçal, essa mistura, eu parti mais para o popular, porque eu sou popular. Então não tenho também conhecimento. Eu não poderia partir para outro meio, né? A minha linguagem é uma linguagem simples, universal, que todo mundo lê. Tanto o elitista, o acadêmico, né? Quanto também o sem formação. Então, nessa linguagem simples. Aí eu estou vendo a miúdo o que eu tinha e não conhecia, que era toda essa cultura nordestina caririense, né? E enquanto eu estou divulgando o trabalho mas ele fechou o museu e mestre aqui, estou divulgando a minha pessoa também, porque as minhas tiragens são um livro. Aí eu devolvo para eles, a pessoa precisava, o dono dele rasgou lá, né? Depois fazer lançamentos. No caso, digamos que uma mão leva a outra, né? Mas estou gostando, estou aprendendo muito, as coisas feitas com ele. Estou aprendendo a escrever na frente de todo mundo. Estou lendo mais, está dissolvendo e abrindo, alargando mais. Tanto minha mente como minha visão da cultura popular. Conversar com as cabalas. Você também comentou que estava gostando de fotografar, né? O pessoal trabalha tanto tempo não com esse tem mestre, não noção entende de que é outro fotos, mundo, né? Cada mestre tem um Devido a esse seu, problema agora, eu não estou podendo fazer gravura. A Maria do outro, todo mundo chama de doido. Mas a foto, ela está ampliando muito. Está saindo do trabalho, aí eu dormi, ampliando meu trabalho diário. E tendo uma visão mais ampla sobre posições, né? E sobre algumas
perspectivas que eu não via sequer através da forma de colocar comércio, ele compreendeu o mundo dele. E aí, Não é maravilhoso. assim, não. Porque muitos não se adaptam ao novo mundo. E isso é um título que nós ganhamos quando estamos perto de morrer. Se você analisar, você tem que ter 20 anos para você entrar. De profissão, só profissão. Você tem que ter tudo isso, oficina, exposições. É perto da morte, teve muitos que... Eu comecei com 35 anos na estilogravura. No cordel com 18 anos. Mas tem muita gente nova que tá entrando. Não, agora tem, mas antes não tinha. Antes você tinha que ser pobre, não podia sair. É, também tinha isso. Como é? Quando começou, você tinha que ser pobre para ganhar o título de mestre. Ah, sim. Devia ser feito de tela de TV. Ah, é. Eu gosto. Já acontece. Mestre, eu queria saber um pouco mais, se é que o senhor chama assim, nessa série dos orixás, né? O senhor diz o nome desse trabalho, essa pesquisa do senhor com a ancestralidade, né? Dos orixás, né? Como é a sua experiência, né? Com essas imagens, devido à sua experiência, né? Do mundo da arte, como é que o senhor chegou a essa série dos orixás? Os orixás, quando chegamos aqui, foi fundado Tabuleiro Grande, o padre Pedro Ribeiro, em 1822, trouxe 12 famílias de escravos. Eles já traziam com eles a ancestralidade dos orixás, né? Então, o Juazeiro ele é misto de artes, cultura e religião, tá? Eu trabalhei esses anos todos, toda a iconografia nordestina, a religiosidade, o cangaceirismo, né? O homem do campo. Então, a historiografia de Juazeiro e do Cariri eu trabalhei toda. E precisava me modernizar, porque eu estava dentro da capital e representava Juazeiro, né? Então, precisava modernizar. Mas eu não sou formado. Devido a não ter formação, eu parti para o colorido e para os orixás. Quer dizer, não deixo. Eu apenas complemento os orixás junto, que faz parte da nossa história, da minha vida, e modernizo na contemporaneidade das cores e dos orixás, sem sair da minha tradição, do meu ancestralismo e do meu popular. Era uma forma de renovação. E não podia também trabalhar os mares de Fortaleza, porque eu sou pé no chão, sou gariliense, sou sertão. Então eu fui trabalhar os orixás que tem a minha alma. Eu sou descendente de índio. A minha bisavó foi índia aqui no Cariri. Minha mãe era descendente dela. Então eu tinha que trazer e modernizar nisso. Então foi minha forma de propagar e divulgar. E o Celso me apoiou em 2011. Eu fiz a primeira exposição no Ceará de orixás, né? Nessa mesma época fiz a primeira oficina para cegos, onde eles fizeram oficina, imprimiram, cortaram, tudo através da estilogravura. Esse em especial qual? Você pode falar sobre essa obra aí? Esse trabalho aqui, ele foi feito para um juazeirense, um rapaz que, eu não sei se ele ainda trabalha, quem sabe direito é meu irmão Cicinho.
ele trabalha aqui na parte da saúde, né? Então, um orixá foi feito para ele. Então ele recebeu as primeiras cotas, as 5 primeiras, e o restante, já que eu fiquei com a matriz, eu faço minhas vendas. Eu participo de bancas, de exposições, tanto na capital como no país, no sul do país e fora, né? Mas tudo isso é levando o nome de vocês e de Juazeiro, que eu sou apenas uma ferramenta de composição de nossa arte e cultura, né? Então, eu acho que toda a iconografia nordestina eu já trabalhei. Você precisa de 2 para dizer que conhece seu trabalho. É tipo os avaliadores. Aí você também dá precisa. Aí eu fico Pode falar, mas... Um defeito que tem aqui, eu vou tirar da colher. O senhor fica à vontade. Opa. Falar, comentar. Então, Se eu tiver com vontade de se expressar. porque geralmente tiramos lá impressões quando tem um defeito assim, que é causado pelo delineamento da matriz. Aí nós tiramos da colher, retornando ao local com o dedo. Aqui nós encontramos depois. Podemos tirar outra? Podemos. Vamos tirar essa aqui, que agora são 2 cores. O vermelho. O japonês sempre trabalha, digamos aqui, seria 2 matrizes. Eu trabalho de uma matriz só, porque tem redução de material e a redução também de tempo para a composição da xilogravura. E tem a redução também de trabalho no ato da impressão. Em vez de eu trabalhar e imprimir 2 matrizes, eu imprimo somente uma. As 2 cores numa só matriz. Mestre, essas técnicas e esses refinamentos de trabalhar a técnica, como é que o senhor foi aderindo a eles no seu trabalho? Ao longo do tempo? Ao longo do tempo a gente vai também aprendendo. Com o repassar de conhecimentos, nós já adquirimos também conhecimento através da necessidade dos que estão participando da oficina, né? Então, digamos que é uma troca de conhecimentos no qual nós aprendemos também quando ensinamos. E essa reciprocidade, ela existe, né? Tanto no elitismo quanto também na pessoa inculta, né? Essa troca de multiplicidade pela necessidade. Então eu aprendi muito, e o que eu aprendi foi ensinando, porque eu era obrigado, no momento, a repassar aquele conhecimento técnico mediante a teoria deles, né? Então, mediante aquela teoria, eu tanto improvisava uma ferramenta para a composição da imagem a qual eles queriam, como também improvisava a técnica a ser utilizada. Esse Oxalá? Um dia perguntaram ao mestre Noza, que foi um dos primeiros gravadores aqui de Juazeiro, perguntaram quem ensinou para ele, né? Ele disse, foi a dona. Aí o interlocutor perguntou, qual dona? Ele disse, a dona necessidade. Porque no momento a necessidade é que ele vai sentir, né?
Aqui eu estou fazendo a impressão na pressa. Existem também outras pressas, além dessa aqui é de encadernação e também para estilogravura. Tem também aquelas pressas de rolo, né? Que nós utilizamos muito. Aqui eu trabalhei as duas cores. Então o senhor tem a matriz e a gravura ao mesmo tempo, né? Tem as duas trabalhadas. A matriz sempre trabalhamos ao contrário, né? Devido o nome, para ele sair correto da folha. E a correção é feita da folha. Então a matriz e a prova, que é o que dignifica a obra de arte, né? Após ela numerada, assinada e rotulada também o título e o ano, aí ela passa a ser obra de arte. No momento ela simplesmente uma ilustração ao ser utilizada no livro, no folho, no cartaz, no cartões, né? Essa utilidade diversificada. Aí no momento que o senhor assina, ela passa a ser trabalhada como obra de arte e tem essa obtenção de direitos autorais. O senhor sempre assinou? Sempre, porque a minha venda são as imagens, né? Geralmente eu não reutilizo elas, só quando alguém compra os direitos autorais e reutiliza essa imagem, mas geralmente eu só vendo no papel, digamos também no tecido, no couro, né? Que eu trabalho muito. Trabalhei também a cerâmica, viu? E a porcelana. Então tem várias utilidades e a estilogravura. Ela é conhecida pela sua confecção, porque os defeitos são transformados em efeitos. A estilogravura ela tem isso. A quebradiça das veias da madeira é o que torna ela mais original. E o senhor sempre conservou suas matrizes no seu direito, nas suas posses, né? É necessário esse conservadorismo, tanto de direito para direitos autorais, né, o uso delas e a quantidade, porque nós temos um público que deve ser respeitado. Então aquela quantidade e as matrizes nós não jogamos fora, nem danificamos ela. Nós vendemos para um museu ou então doamos, quando não tem mais condições de impressão, para que essas matrizes sejam utilizadas para pesquisa. Então é muito importante que jamais o gravador venda suas matrizes, porque o ano utilizado na gravura é o ano que é confeccionado a matriz, né? Então posso tirar daqui a 10 anos, mas vou utilizar o ano agora, que eu trabalhei a matriz. Então essa matriz ela é guardada. Quando alguém pedir ou quando for vender, quando ela é impressa, né? E quando chega ao final, nós fazemos essa utilidade para museus. Entendi. A não ser que o senhor faça uma encomenda de uma matriz própria, com o seu próprio desenho, né? O seu próprio design, e para utilizar ela. Aí nós trabalhamos de acordo com o senhor. E quando trabalhamos também a literatura de cordel. Geralmente a literatura de cordel nós trabalhamos ela 8x11, na dimensão do cordel. Tá certo que hoje nós temos as impressões digitalizadas, onde o senhor consegue ampliar ou reduzir para trabalhar com gráfica moderna. Mas antigamente, quando era trabalhada a tipografia, essas máquinas obsoletas, ela era utilizada direto à matriz da capa do cordel, ou então no livro, para ilustrar o livro, né? Pois nós temos já liberdade com a gráfica moderna. Eu vou tirar o manual, o senhor quer que eu tire? Sim, senhor. Para o senhor dar uma olhada. Que muito nós trabalhamos
Nós trabalhamos muito manual com questões óbvias de espaço. Quando a pessoa mora no apartamento, não tem condição dele ter na sua cozinha ou área, ou seja lá o que for, uma pressa grande, né? Fazemos também ferramentas caseiras, isso é repassado para os alunos, para eles fazerem em casa. Antigamente, com a falta de material industrial, quando o Juazeiro foi, logo quando ele foi descoberto, né, pelo Padre Cícero em 1911, digamos, aí mestrados começam em 1915 a 1920, né, mestrados começam a trabalhar e fazendo ferramentas caseiras. Aqui nós temos um preguinho, que é para fazer pontilhado, essas coisas. Era utilizado também haste de guarda-chuva. Tem também o buril, que é a ferramenta feita através daquela serrinha de pau, né? Nós fazemos, que chamamos de buril. E várias ferramentas eram feitas caseiras. Com a industrialização, nós começamos a utilizar goivas, que são ferramentas industrializadas. Usamos também o que era antigamente que serve de faca, hoje estamos utilizando isso aqui, né? Então a utilidade está sendo diversificada, mas ainda é repassado nas oficinas esse conhecimento sobre o uso de ferramentas caseiras, é feito manual. Aqui eu centralizo a matriz, dou uma volta no papel com a matriz para que ela não escorregue, tenho o máximo de cuidado e repasso a colher nas partes altas. Digamos que as partes não foram escavadas. E por aqui eu olho onde não pegou bem a impressão, para ter uma impressão com mais cautela, mais cuidado, né? A importância é que tem essa fricção contínua e pegando toda a matriz da gravura, para que com a permeação da tinta tenha impressão no papel. Essa série, mestre, como é o nome dessa série? Essa série aqui foi trabalhada em 2018, e a série Orixás. Quando eu saio da iconografia nordestina, eu derreto nos orixás, né? Eu não podia entrar no abstracionismo, no arte moderna, contemporânea, pelo conhecimento das artes. Então eu opto pelo tradicional, que é a nossa religiosidade, trabalhei muito a religiosidade. Então somos descendentes africanos e por isso eu tinha que trabalhar os orixás. Me inspirei muito no Caribé, na Bahia, né? Da Bahia, para trabalhar os orixás. E em Fortaleza eu obtive do SESC a primeira exposição em estilogravura de orixás, que rendeu um grande conhecimento sobre a estilogravura, sobre os orixás, né, a história dos orixás. Só que para eu entrar nos orixás, eu fui buscar o panteão africano, né? Esse conhecimento do panteão africano, nórdico e outros mais. E eu vi que os mesmos santos
né, ecológico, podemos dizer assim, da natureza, é o mesmo do orixá, é o mesmo do panteão, dos outros panteões. Então, por isso, deu para conciliar uma coisa e outra. Um Deus único e deuses naturais únicos, né? Mas, de todos, eu busquei um pouco do conhecimento de cada um orixá, para identificá-lo quando fosse preciso. Esse daqui. Depois o senhor corta aí. Também o senhor já teve bastante depoimento, a gente pode usar o áudio da entrevista, da imagem. Entra aí, de frente. Pode entrar. Vai dizer que vamos fazer a feira. Vai já, mano. Gastadeira. É que eu vou viajar para comer para A gente vai já.